Imagine que um rei poderoso invade sua terra e proíbe você de praticar sua fé. Proíbe suas festas, suas tradições, até mesmo seus livros sagrados são queimados. E quem desobedecer? Morte na certa. O que você faria? Aceitaria em silêncio ou lutaria por aquilo que acredita? Hoje vamos contar a história de uma família que escolheu lutar. Uma história de coragem, fé e uma batalha impossível que mudou o curso da história. Esta é a história dos Macabeus. Se você gosta de histórias inspiradoras, deixa aí aquele like e se inscreve no canal. Nossa história acontece há mais de 2000 anos, por volta do ano 167 a.C. Naquela época, a região de Israel estava sob o controle de um império chamado Império Seleucida, governado por um rei chamado Antíoco Epifânio IV. Antíoco era um homem obcecado pela cultura grega. Ele queria que todos os povos do seu império abandonassem suas próprias tradições e adotassem os costumes gregos. E quando chegou a vez do povo judeu, ele não foi nada gentil. Primeiro, ele proibiu a prática da religião judaica. Nada de guardar o sábado, nada de circuncisão, nada de seguir as leis de Moisés. Os rolos sagrados das Escrituras foram rasgados e queimados nas ruas. Quem fosse pego praticando a fé judaica era executado publicamente. Mas Antíoco foi ainda mais longe. Ele profanou o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para o povo judeu. Ele construiu um altar para Zeus dentro do templo e sacrificou porcos ali dentro, algo considerado uma abominação terrível. O povo estava aterrorizado. Muitos aceitaram as novas regras para salvar suas vidas, mas nem todos estavam dispostos a desistir de sua fé. Em uma pequena aldeia chamada Modim, vivia um sacerdote idoso chamado Matatias, da família dos Asmoneus. Ele tinha 5 filhos fortes e corajosos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Um dia, os soldados do rei chegaram em Modim com uma ordem. Todos deveriam oferecer sacrifícios aos deuses gregos. Eles montaram um altar na praça central e ordenaram que Matatias, por ser uma pessoa respeitada, fosse o primeiro a fazer o sacrifício. O velho sacerdote olhou para o altar pagão, depois para seus filhos e respondeu com firmeza. Ele disse que nem ele nem sua família jamais abandonariam a aliança de seus antepassados. Não importava o que o rei ordenasse, mas então um judeu se aproximou do altar, disposto a obedecer à ordem do rei. Ao ver aquilo, algo se acendeu dentro de Matatias. Em um impulso de indignação, ele correu até o altar, matou aquele homem e também o oficial do rei que supervisionava o sacrifício. Naquele momento, Matatias gritou para todos que o ouviam: "Quem é pelo Senhor que me siga?" E junto com seus 5 filhos, ele fugiu para as montanhas. A revolta havia começado. Nas montanhas, Matatias e seus filhos foram se juntando a outros judeus que se recusavam a abandonar sua fé. Eles formaram um grupo de guerrilheiros, atacando as forças do rei e destruindo os altares pagãos espalhados pela região. Mas Matatias já era um homem velho e não demorou muito para ele adoecer. Antes de morrer, ele reuniu seus filhos e escolheu Judas para liderar a revolta. Judas recebeu um apelido que ficaria famoso para sempre: Macabeu, que significa o martelo, e Judas fez jus ao nome. Ele era um líder militar brilhante. Embora seu exército fosse pequeno e mal equipado, ele usava táticas inteligentes de guerrilha. Conhecia cada montanha, cada vale, cada esconderijo da região. As primeiras batalhas foram surpreendentes. O exército de Antíoco não esperava tanta resistência. Em Bet-Horon, Judas e seus homens derrotaram uma força muito superior, usando o elemento surpresa e o conhecimento do terreno. Depois vieram outras vitórias, em Emaús, em Bet-Zur. A cada vitória, mais pessoas se juntavam à causa dos Macabeus. O que começou como um pequeno grupo de rebeldes estava se tornando um verdadeiro exército de libertação.
Antíoco ficou furioso. Como um bando de rebeldes estava vencendo suas tropas treinadas. Ele enviou generais experientes com exércitos ainda maiores, mas Judas continuava vencendo, batalha após batalha. Depois de 3 anos de luta, Judas conseguiu algo inacreditável. Ele reconquistou Jerusalém. As ruas que antes eram patrulhadas por soldados inimigos agora estavam livres, mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Judas e seus homens subiram até o templo. A visão era de partir o coração. O lugar sagrado estava em ruínas, coberto de mato, com o altar profanado e as portas queimadas. Judas disse: "Vamos limpar o santuário e construir um novo altar." E foi exatamente isso que fizeram. Eles removeram as pedras contaminadas do altar profanado, limparam cada canto do templo, consertaram as portas e restauraram todos os utensílios sagrados. Finalmente, no dia 25 do mês de Quislev, 3 anos depois da profanação, eles acenderam as lâmpadas do candelabro sagrado e ofereceram os primeiros sacrifícios no altar purificado. A celebração durou 8 dias. Este foi o momento que deu origem à festa de Hanukkah, a festa das luzes, celebrada até hoje pelo povo judeu. Uma festa que lembra que a luz da fé venceu a escuridão da opressão. Judas decretou que aquela data deveria ser celebrada todo ano como um lembrete perpétuo de que Deus havia libertado seu povo. Mas a história dos Macabeus não terminou ali. A guerra continuou. Antíoco morreu, mas seus sucessores não aceitavam a derrota. Novas batalhas viriam. Judas Macabeu lutou bravamente até o fim. Em uma batalha contra forças muito superiores, ele se recusou a recuar. Seus homens fugiram, mas ele ficou e lutou até cair. Morreu como viveu, um guerreiro pela fé de seu povo. Depois de Judas, seus irmãos Jonatas e Simão continuaram a luta. Aos poucos, conseguiram não apenas a liberdade religiosa, mas também a independência política. Israel voltou a ser uma nação livre depois de séculos sob domínio estrangeiro. A dinastia dos Asmoneus, a família dos Macabeus, governou Israel por quase 100 anos. Eles provaram que um grupo pequeno, mas determinado e guiado pela fé, pode vencer até os impérios mais poderosos. A história dos Macabeus nos ensina lições poderosas, nos mostra que há momentos na vida em que precisamos ter coragem para defender aquilo que acreditamos, que números não são tudo, quando existe determinação e estratégia, e que a fé pode mover montanhas, ou, neste caso, derrubar impérios. Quando Matatias gritou: "Quem é pelo Senhor que me siga?", ele não sabia que estava iniciando uma revolução que mudaria a história. Ele apenas sabia que algumas coisas valem a pena lutar. E você, que história bíblica ou histórica você gostaria que a gente contasse aqui no canal? Deixa nos comentários. Sua sugestão pode virar nosso próximo vídeo. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Até a próxima!